Queria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 4, 23, Yuri. Por favor, bota na tela aí. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Na minha tradução, diz que dele depende toda a vida. Amém? Essa semana é uma semana muito especial para mim. Foi meu aniversário, quarta-feira, dia 2 de outubro. Também foi ontem, foi aniversário do meu filho. A gente, quando faz aniversário, geralmente quando tem final de ano, geralmente quando a gente passa por alguma mudança muito importante, a gente começa a analisar os ciclos, né? As coisas que aconteceram. A gente começa a preparar as coisas, fazer plano, fazer planejamento. E é comum, principalmente você está chegando perto dos 50, né? Que nem eu. Amém? Isso é um número redondo assim, né? E aí a gente para, cara, algumas vezes para analisar, né, os ciclos, ver o que foi que a gente construiu, como é que estão as coisas, o que é que a gente vai projetar para esse novo tempo, né? E eu me peguei exatamente nisso esses dias, né? Pensando no que a gente fez de bom, no que eu fiz de bom, no que não foi tão bom assim. Pensando no que tem que ser avaliado, no que tem que ser mudado. Geralmente a gente faz isso no final do ano, né? Vamos pensar o que a gente fez nesse ciclo, mas às vezes também acontece nos aniversários, né? A gente vai chegando numa certa idade e isso acontece. E aí, às vezes você para pensar que, nesses 49 anos aí, acho que a gente fez algumas bobagens. Falando sério, né? Deixando as brincadeiras aí da idade à parte, quando eu estava lendo esse texto lá de Provérbios 23, o Senhor começou a ministrar essa palavra comigo no último domingo, aqui no culto, inclusive. Geralmente é assim, o Senhor vai falando e a gente vai anotando. Eu vou anotando tudo. Os sinais. Comecei a fazer essa mensagem, eu comecei a lembrar dos tempos que a gente vive, né? A gente começa a analisar as coisas e não tem como nos últimos 3, 4 anos a gente não pensar em tudo que a gente viveu. Tudo que aconteceu, né? A gente passou por momentos dificílimos. Amém? Com essa pandemia que aconteceu e a gente ficou muito aflorado em todo mundo, ficou muito perceptível os problemas que a gente tem na alma, né? Os problemas que a gente tem psicológicos. Mas eu não sei se vocês já pararam para ler a Bíblia e perceberam que sempre que se fala de coração, está se falando de emoções. E as emoções da gente, elas estão no coração, fisicamente falando. A gente tem uma psicóloga aqui, né? Não estão no coração, elas estão na mente, né? Estão no cérebro, amém? Mas a Bíblia trata o coração como um local onde é representado o centro das emoções. Você vai ler durante toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, sempre que se falar de coração, está falando das suas emoções, está falando do raciocínio humano, está falando do pensamento humano, está falando sempre do teu psicológico. O coração na Bíblia é um lugar de sentimentos, de manifestação de sentimentos, manifestação de caráter. Amém? E a gente tem que entender que isso é apenas uma representação, né? Beleza? E voltando aos tempos que a gente acabou de viver, né? A gente descobriu-se diversos problemas, né, que a gente tem enfrentado hoje em dia. Muitas coisas que foram ativadas, muitos gatilhos aí que foram disparados por causa de todos os problemas que a gente viveu. E aí, lá em Provérbios 23, 4:23, na verdade, diz que a gente tem que guardar o nosso coração. E como é que no meio dessa loucura, no meio de todos esses problemas que a gente viveu, que a gente ainda está tentando se recuperar, muitas pessoas, inclusive, se recuperando psicologicamente desses problemas, como é que a gente tem que... O que é que a gente precisa fazer para guardar o nosso coração? Você já parou para se perguntar sobre isso? Foi exatamente essa pergunta que o Senhor me fez domingo passado. Mas eu peguei exatamente esse... O Senhor me levou exatamente a pegar esse texto lá de Provérbios 4:23, sobre guardar o coração, e trazer 3 perguntas para vocês hoje à noite. A primeira é: do que eu devo guardar o meu coração? Vocês estão aí, amém? A segunda é: por que eu devo guardar o meu coração? E a terceira é: como eu devo guardar o meu coração? A gente às vezes lê provérbios, lê textos como esse, lê muitos salmos, e a gente tem dificuldade em aplicar. Tem dificuldade em trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa realidade. E você pegar um texto como esse e trazer perguntas sobre ele, perguntas como você pode aplicar isso no teu dia a dia, no teu cotidiano,
faz com que a gente consiga absorver melhor o que está escrito ali, num versículo tão pequeno, como o de Provérbios 4, 23. Para começar, vamos começar logo do que eu devo guardar o meu coração. Vocês estão aí, amém? A gente já entendeu que o coração da gente é um lugar onde são manifestados os sentimentos, são manifestadas as emoções na Bíblia, né? A Bíblia fala que esse lugar é o coração. Então, do que é que eu devo guardar o meu coração? Vocês têm alguma ideia? Abre comigo lá em Gênesis 6:5. A gente vai ver a primeira vez que a palavra coração ela é usada na Bíblia. Está na tela aí, Yuri? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. A gente tem a primeira representação da palavra coração como sentimento, né? E é Deus falando que, nesse contexto aí, que ele se arrependeu de criar o homem. Se arrependeu entre aspas, né? A criação tinha tomado um rumo porque ela se inclinava para o mal. Tinha um coração mau. Lá em 1 Tessalonicenses tem uma exortação para a gente, um conselho, na verdade. 5:22. Abstenham-se de toda forma de mal. Então, já respondendo aí para vocês, do que eu devo guardar o meu coração? Eu tenho que guardar o meu coração do mal. Eu tenho que me livrar da aparência do mal. Porque se eu não tomar cuidado, eu vou me encontrar no meio dessas pessoas aqui de Gênesis 6:5. Coração cheio de maldade, cheio de perversidade. Inclinado para fazer a sua vontade, sem se preocupar com o próximo. Então sim, a resposta para essa primeira pergunta, do que eu devo guardar o meu coração, é da aparência do mal. Lá em 1 João 5,18 diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A gente vive no planeta Terra, amém? Mas eu tenho certeza que vocês sabem que vocês não são seres naturais, vocês são seres espirituais, amém? E que esse local não é o nosso local, mesmo que a gente tenha aqui pessoas que nós amamos, que tenham coisas aqui que nos dão prazer de fazer, que tenham aqui coisas que nos satisfaçam, que tenham locais muito bonitos para a gente visitar, feitos inclusive pelo Senhor, mas esse não é o nosso local. A gente tem que entender na nossa caminhada que nós somos estrangeiros, que nós fazemos parte de uma casa muito maior e muito melhor do que essa aqui. Por mais que eu ame meu pai, por mais que eu ame minha mãe, por mais que eu ame minha esposa, os meus filhos, eu tenho que buscar continuamente fazer a vontade do Senhor, fugir da aparência do mal para ir para esse local. Esse local onde vão os que são nascidos de Deus, os que se afastam da aparência do mal. Esse é o propósito. Às vezes a gente esquece de falar disso. A gente fala muito sobre sentimentos, sobre emoções, sobre aplicar as coisas aqui agora, sobre viver esse presente, sobre trabalhar, sobre estudar, sobre namorar, né, Tito? Entendeu? É isso aí. A gente pode ler nesses dois textos que a gente acabou de ver aqui, que não dá para a gente conviver com a maldade dentro do nosso coração. Esse não é o propósito de Deus para a gente. Apesar de nós sermos inclinados para o mal, isso não quer dizer que nós devemos ser maus. Apesar de nossa vontade, a nossa natureza humana, ela querer fazer o mal, a gente não precisa ceder a esse mal. Tem uma batalha espiritual acontecendo aí o tempo todo, que é a carne brigando com o espírito. Amém? O apóstolo Paulo fala sobre isso. E a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar alerta. Para seguir esse conselho lá de 1 Tessalonicenses 5, é simples, mas é aplicável, é prático. Afaste-se do mal. Frão, o que é o mal? É tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que você sabe que é pecado.
Se ficou na dúvida, é pecado. A palavra do Senhor diz que as coisas com Deus é sim, sim, não, não. Que disso passar vem de onde? Do maligno, do mal. Lá em Mateus 24, 35 diz o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Todas as promessas que tem para a gente contidas aqui nessa palavra, elas vão se cumprir. Inclusive as que dizem que você consegue resistir, as que dizem que tem um lugar melhor para a gente ir, todas elas sem exceção. Então, mesmo no meio das piores aflições, das piores dificuldades, a gente precisa continuar guardando o nosso coração, porque se a gente não faz isso, a gente com certeza vai ceder à aparência do mal. As pessoas às vezes me perguntam: cara, para eu ser salvo eu preciso ir para a igreja? Eu digo não. Mas você vir para a igreja vai te ajudar muito a você resistir às tentações, você fugir da aparência do mal. Eu tenho certeza que aqui é muito mais fácil ser crente do que quando você sai de dentro dessas portas aí. Amém? Tem uma atmosfera aqui, tem irmãos que estão te ajudando nessa caminhada. Amém? E é por isso que a gente, quando ministra vidas, a gente fala para as pessoas que você precisa se cercar de pessoas com o mesmo propósito. Pessoas que estão tentando fugir 24 horas da aparência do mal. Embora não consigam. É fato, a gente não vai conseguir todas as vezes. Mas a gente tem que continuar tentando. A segunda pergunta. A segunda é o porquê. A gente vive uma briga constante, uma luta constante dentro do nosso coração entre a sabedoria e a insensatez, entre a justiça e a perversidade. É 24 horas por dia, até quando você está dormindo, meu irmão. Tua mente lá, ela começa a devagar e você tem aqueles sonhos lá, nada a ver, que coisas que você nem faz mais, mas é só para te lembrar às vezes. Mas o fato é o seguinte, como eu acabei de falar, vai acontecer um momento onde vai ter um problema, onde o nosso coração ele vai se inclinar para o mal. Uma coisa é certa, meu irmão, a gente vai pecar em algum momento. O rei Davi, vocês lembram de Davi? O rei Davi, no meio de todas as conquistas que ele já tinha feito, no meio de tudo que o Senhor já tinha o abençoado, o pastor pregou sobre isso acho que 2 semanas atrás. Ele para de fazer a vontade do Senhor, em vez dele estar aí guerreando, ele fica no palácio. E ele comete, com certeza, o pior pecado que ele cometeu, pelo menos que está registrado na palavra. Ele comete um assassinato com um adultério, ele é castigado. E mesmo assim, esse homem continua sendo até hoje considerado um homem segundo o coração de Deus. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Como é que Davi é um homem segundo o coração de Deus? O cara que assassinou um homem indiretamente. Vocês já pararam para se perguntar? Lá em Deuteronômio 5, 29, começa a responder essa pergunta. Bem antes de Davi nascer. Lá em Deuteronômio. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sabe qual era uma das principais características de Davi? Davi buscava o Senhor de todo o coração. Por isso que Davi até hoje é considerado um homem segundo o coração de Deus. O Senhor já sabia que Davi ia vacilar, que Davi ia cometer todas as coisas que ele fez, que ia ter todos os problemas que teve. Entregou oportunidades para ele não fazê-lo, né? Mas mesmo assim, lá em 1 Samuel, quando o Senhor fala para o profeta que ele ia ungir outro rei, que Saul tinha ficado para trás pela desobediência, ele diz o seguinte lá em 1 Samuel 13, mas agora seu reinado não permanecerá.
Samuel falando para Saul: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Quem é esse homem? Davi. E o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. E lá em Samuel 16:7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi estava lá atrás. Na verdade, Davi nem estava em casa quando o profeta diz que não era nenhum daqueles irmãos, não era nenhum daqueles. E aí o pai dele se lembra de Davi. Davi pastoreava ovelhas em parte do seu tempo, e esse era um dos empregos mais irrelevantes que tinha nessa época. As pessoas literalmente se esqueciam disso. Mas esse mesmo Davi que foi profetizado e que seria levantado um homem segundo o coração de Deus, ele recebe uma exortação lá de Natã, em 2 Samuel 12:13, que diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoa o seu pecado, você não morrerá, mas vai ter consequência. Davi se arrepende verdadeiramente do pecado dele. O Senhor conhece o coração de Davi, sabe que aquilo realmente é real, e que aquele pecado que era passível de morte, porque ele tinha acabado de matar um homem, cometer um adultério, gerar um filho fora do matrimônio, ele é perdoado desse pecado, mas tem consequência. Amém? Então, lembre-se que todas as vezes que você escolher inclinar o teu coração para o mal, embora esse coração seja o lugar de arrependimento, esse coração seja o canal para que a gente possa chegar na presença do Senhor, todas as vezes que nós nos inclinarmos para o mal, sempre vai ter algum tipo de consequência. Para Davi, todo mundo sabe, é só continuar lendo 2 Samuel. A família dele se destruiu aí, os irmãos, os filhos se mataram e por aí vai. Você continua lendo 2 Samuel para aprender a história, se não leu ainda. Mas o fato é o seguinte, é o coração, o centro, o canal, para que o arrependimento seja manifesto. E é por isso o porquê de guardar o seu coração. É porque é no seu coração, entenda a sua mente, entenda o seu espírito, entenda a sua alma aí. O local onde você manifesta o arrependimento. E quanto mais você se inclinar do mal, menos coisas você vai ter para se arrepender. E por consequência, mais esse coração vai ser um coração segundo o coração de Deus. Agora não tem receita. Não tem fórmula. É proporcional. Diretamente proporcional, na verdade, né? Assim como aconteceu com Davi, a gente vai ter momentos de decisões ruins. Essas decisões ruins vão ter consequências. Mas é exatamente dentro do mesmo local onde nascem as decisões ruins, é nesse mesmo local que a gente pode manifestar o arrependimento. É nesse mesmo local que a gente volta a ter a vontade do Senhor estabelecida, que a gente volta a ser alguém segundo o coração de Deus. E esse é o porquê. O porquê de guardarmos o nosso coração é para que a sabedoria e a justiça de Deus sejam manifestas em nós e através de nós. Amém? Glória a Deus. Em terceiro e último, tem um como, né? Como eu devo guardar o meu coração? Essa é a resposta mais fácil. Nós devemos guardar o nosso coração através de Jesus. Paulo diz pra gente em 1 Coríntios 1:11, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Em 1 Timóteo 1:5 ele diz o seguinte, o objetivo dessa instrução, o objetivo dessa carta para vocês é que o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera seja manifesto. A única forma realmente de guardar o coração da gente é a gente estar plantado em Jesus. Jesus ser o centro da nossa vontade.
Não existe outra forma, cara. Quando você se afasta do mal, quando você busca a sabedoria, Jesus vai chegando mais pertinho. E você vai ficando cada vez mais parecido, cada vez mais parecida com Ele. E sabe o que é que acontece? Não vai ser qualquer coisinha, não vai ser qualquer tempestadezinha, não vai ser qualquer tribulação que vai afetar o teu coração. Quando você entende que o teu coração tem que estar cheio da presença do Senhor Jesus, você adquire musculatura espiritual para resistir para os dias maus, porque eles vão vir. Se tem uma coisa que é certa, meu irmão, infelizmente, é que a Bíblia diz pra gente que nesse mundo a gente vai passar por tribulações, por dificuldades, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. A palavra do Senhor fala lá em Romanos 8, 37 até o 39. Coloca aí, Yuri, pessoal, lê, por favor. Se quiser abrir, abre. Olha só essa promessa. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode dar uma glória a Deus porque você é mais do que vencedor em Jesus? Está aí a resposta para a gente. Como é que eu devo guardar o meu coração? Em Jesus. Quando a gente coloca o nosso coração alinhado com o coração de Jesus, a gente está realmente guardando o nosso coração. Através de busca dessa presença, através de oração, através de leitura da palavra, através dos jejuns, através de momentos de comunhão com os irmãos, no secreto, lá no teu quarto, sozinho, nas manhãs, quando você acorda mais cedo para orar, para ler a Bíblia, ou no final do dia, nos teus momentos de intimidade. A palavra diz que a gente pode orar a tempo e fora de tempo. Você pode orar do carro, só de você ficar de olho aberto, amém? Se estiver dirigindo, lógico. Você pode orar no teu trabalho, fazendo as tuas atividades. Você pode orar em espírito, no lugar que você quiser, ou estiver. Essa presença ela é gratuita, essa presença ela já foi conquistada por Jesus na cruz. E essa presença ela se chama Espírito Santo do Senhor. Quando a gente deixa o Espírito Santo do Senhor encher o nosso coração com a vontade, com o conhecimento, nós estamos realmente guardando o nosso coração, amém? A palavra do Senhor fala lá ainda em Romanos 10, do 8 até o 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se confessa a salvação. Guardar o coração, colocar em prática Provérbios 4, 23, antes de qualquer coisa, é um ato de fé. Você não está vendo o que vai acontecer. Você não está vendo como vai ser. Você está se entregando de corpo e alma para essa presença de Jesus. E você está confiando que sim, esse é o melhor lugar para você estar. Porque como a própria palavra diz, fora da presença de Jesus, esse mundo não tem nada para acrescentar para a gente.
Queria que você fechasse teus olhos onde você está. Amém? E que você pensasse um pouquinho aí no teu coração, na tua mente, nas coisas que te afligem, que te preocupam, nas tuas alegrias. Você pudesse se examinar agora e ver o que é que tem passado dentro do teu coração. Comece a ver o que tem passado, o que tem te afligido, o que tem te incomodado. E comece a entregar tudo isso para o Senhor cuidar. Que nessa noite você consiga colocar esse provérbio, esse conselho, esse texto da palavra do Senhor em prática, guardando o teu coração, se livrando da aparência do mal, buscando sabedoria, buscando justiça, e sendo cheio da presença, sendo cheia da presença do Senhor Jesus. Não existe outra forma, não existe outra receita, não tem outro jeito para você ter um coração segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus.